Vamos lá, pessoal. Olá. Nosso assunto hoje é sobre eles mesmos, sobre os fungos, certo? São eles mesmos, os fungos. Então o que nós vamos falar sobre os fungos? Aqui nós vamos ver um padeiro e vamos ver aqui um cogumelo. Esses são os dois representantes do fungo. Ah, professor, mas como assim? O padeiro é representante do fungo? Calma, muita calma. Vamos primeiro entender o seguinte: eles são heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de outras coisas, de outros seres, de outros objetos que estão no ambiente. A questão do padeiro é o seguinte: o padeiro ele vai utilizar bastante fungo. Como assim, professor? Não entendi. O fermento biológico, que é que nós vamos ver agora aqui, ó, nesse próximo slide, certo? Nós vamos ver aí o pão. No pão vai precisar de fermento biológico. E fermento biológico vai ser feito, aliás, fermentos biológicos são fungos, ok? São fungos. E aí o que acontece então? Ele vai fazer o que nós chamamos de fermentação alcoólica, ou seja, ele vai produzir álcool e vai produzir gás carbônico, certo? Como é que é isso, professor? É o seguinte: ele vai pegar o açúcar que tem no pão e vai quebrá-lo e vai liberar o gás carbônico que vai fazer o pão crescer. Certo? Em contrapartida, nessa reação vai ser produzida o etanol, certo? Que é uma espécie de um álcool, certo? Só que no caso do pão, o que acontece? Ele não vai prejudicar, vai embebedar de maneira nenhuma, porque o que vai acontecer? Ele vai evaporar pela temperatura do forno, certo? Ele evapora todinho junto com a água que está ali, certo? E não causando então prejuízo nenhum. Então vamos lá para a gente entender mais ou menos isso. Eu coloquei as leveduras aí. No caso nós vamos ter no caso o fermento biológico vai ser um fungo, como a gente já viu, né? E nós vamos ter aí a morfologia. Primeira coisa que a gente precisa saber: eles são eucarióticos. Ah, professor, agora eu lembrei, eles são eucarióticos. Sim, ou seja, são células que apresentam toda a rede de membranas e organelas. Significa o quê? Que são células complexas, células completas também. Okay? Por quê? Porque vai apresentar todas as estruturas celulares, certo? Outra coisa, elas vão ter DNA e RNA, ou seja, vai ter que ter os dois materiais genéticos. Okay? E como é que é formada a sua estrutura? Primeiro ele vai ter uma parede celular que é feita de quitina, certo? Vai ter ínfas, certo? E o que são as ínfas? São as células do fungo. Vai ter os micélios, e nesse caso os micélios vão ser formados a partir das ínfas, e a junção de micélios vai formar o corpo de frutificação. Ok? Dando prosseguimento, vamos ver aí, ó, a estrutura do fungo. A imagem que vocês estão observando aí, vocês vão ver as ínfas. As ínfas vão formar redes extensas chamadas de micélios. Esses micélios, por sua vez, irão se formar e se diferenciar, se transformando então no corpo de frutificação. A reprodução dos fungos pode ser de duas formas. Ela é assexuada, aquela que não depende de um parceiro para produzir um novo indivíduo, e assexuada, é aquela que vai acontecer a fusão de gametas, certo? E aí a sexual vamos ter de duas formas: a esporulação, certo? Que no caso vamos ver aí o mofo do pão, certo? Que é feito ali por esporos, ok? Brotamento, que é também uma forma de reprodução assexuada e presente em alguns indivíduos, inclusive nos fungos. E a fragmentação. O que é essa fragmentação? Por exemplo, quando o fungo ele é partido, que fragmentação não é bem uma reprodução, ela vai ser como se fosse uma regeneração, a formação de novos indivíduos. É porque se eu corto o fungo em duas partes, certo? Um só, ele vai se transformar em dois, certo? Por isso que em certa parte ele pode ser considerado uma reprodução, ok? E a reprodução sexuada, que é aquela que vai ocorrer a fusão de gametas, formando então os micélios. Aí no caso, no esquema, vocês vão ver que vai formar o gameta 2N, formando então o que nós chamamos de cariogamia, a fusão dos núcleos, certo? Formando então um novo tipo de fungo. E consequentemente a reprodução sexuada ela é mais diversificada, certo? Ela cria indivíduos mais diversificados, tudo bem? Então, dando seguimento, vamos ver aqui a próximo slide os tipos de fungo que nós vamos encontrar aqui, principalmente que está presente no material de vocês. Vamos ter os bolores ou mofo do pão, certo? Que são fungos pequenos
que vai formar como se fosse pequenos pelos ali naquela crosta, certo? Vamos ter aí também a orelha de pau, certo? Que é muito comum aí em árvores que morreram e aí elas estão apodrecendo e aparece então a orelha de pau. E o outro nós vamos ter os líquens. Os líquens, eles vão causar isso que nós vamos ver agora, ó. O mutualismo. Uau! O que seria esse mutualismo? Mutualismo, pessoal, é uma associação. Associação de quê, professor? Muito simples, associação de uma alga mais um fungo. O fungo vai oferecer à alga água e só isso, né? Água e substrato, e a alga vai fornecer ao fungo alimento. Então eles vivem ali, ó, em união perpétua, certo? Ou seja, eles vivem eternamente ligados um ao outro. Um depende do outro, certo? E o que é bacana é que eles são de espécies diferentes, por isso que é chamado de mutualismo, certo? Ok? Ou também chamado de simbiose, certo? No nosso caso aqui vamos considerar como mutualismo, porque simbiose é algo ainda mais ou menos recíproco, certo? Vamos lá ver aqui então, dando continuidade. E para finalizar, vamos para o nosso exercício. Aí nós temos a primeira opção. A segunda opção que apresenta características ausentes no reino fungi. Aí você vai ter 4 opções para você escolher uma. Opção 2. Para que a massa do pão cresça, o padeiro usa fermento biológico, que é constituído por... Aí então você tem mais também algumas opções, certo? Nesse caso aí, você vai explicar como vai acontecer, no caso aí, a formação do pão. 3. Sobre os líquens, né? E aí você vai responder. Aí tem 4 opções também. E a opção 4, que é o que são ínfas e o que é micélio. Certo, pessoal? Galera, e aí essa atividadezinha vocês irão fazer aí no caderno de vocês, certo? Vai valer alguma coisa, certo? E aí a gente vai entrar em comentários depois, certo? Galera, obrigado. E aqui vai ser... Fica o abraço do professor Jonas Souza. Obrigado por vocês estarem aí, beleza?